Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Nós estamos na semana 8, na oitava semana, com a mensagem 16, o Evangelho da Glória, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade, e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. Senhor Jesus, também o mais importante, que você ore o Senhor, você busque o Senhor, para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação diante da palavra, e também para que o Senhor te mostre, te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário. Êxodo capítulo 33, do versículo 15 ao 23. Senhor Jesus. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, e andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. Êxodo capítulo 33, versículo 16. Senhor Jesus. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Senhor Jesus. Eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a importância da presença de Deus. Senhor Jesus. Ontem vimos que um genuíno servo de Deus valoriza sua presença e conduz seu povo sendo guiado por ela. Moisés foi um servo que discerniu a importância de Deus estar no meio de seu povo. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Se Deus não andar conosco, somos como outro povo qualquer. Como cristãos, o que nos diferencia de todos os outros povos da terra é que Deus anda conosco. Aleluia! Senhor Jesus. Nos versículos a seguir, vemos a proximidade que Moisés tinha com Deus. Disse o Senhor a Moisés:
farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor Jesus. Moisés, como alguém que dependia profundamente de Deus, queria garantir que ele estaria com o povo. Por isso, aproveitando a graça que lhe havia sido concedida, foi ousado e rogou a Deus que lhe mostrasse sua glória. Da mesma maneira, precisamos ser ousados como ele foi e fazer intercessão diante de Deus segundo a sua vontade. Se o que buscamos agrada a Deus, com certeza Ele nos ouvirá. Senhor Jesus. Aqui outra lição. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Vemos que Deus concede sua glória a quem Ele quer. Isso não acontece por causa de nosso bom comportamento, tampouco por causa de nossas muitas obras para o Senhor. Se Ele nos escolheu para expressarmos sua glória, é porque teve misericórdia de nós, Senhor Jesus. A nossa base é a misericórdia e compaixão de Deus. Por isso, devemos sentir-nos honrados por Deus nos considerar seu povo. Ó Senhor Jesus. Os versículos de 20 a 23 do mesmo capítulo mostram como Moisés pôde ver a glória de Deus e, apesar de não poder ver a face do Senhor, viu sua presença. Dessa forma, segundo o contexto do capítulo 33 de Êxodo, a glória de Deus também corresponde à sua presença. Glória não é apenas uma expressão exterior de Deus, mas é a própria presença de Deus. Quando Moisés entrava na presença de Deus, recebia autoridade, respeito e dignidade para falar por Deus. Em razão disso, Moisés teve a glória de Deus brilhando em sua face, como demonstrado nos versículos a seguir. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele, Senhor Jesus. E continuando, então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. O motivo de Moisés colocar um véu no rosto era para que o povo não visse o fim do resplendor da glória de Deus, que era recarregada toda vez que ele tinha comunhão com Deus. Senhor Jesus, quando o rosto de Moisés reluzia em glória, o povo lhe respeitava e reconhecia que ele tinha autoridade para falar por Deus. É a glória de Deus, a sua presença, que confere autoridade para um profeta e demonstra que este tem autorização para falar por Deus. Que sejamos esses que permanecem na presença de Deus e se enchem de sua glória. Que outras pessoas possam perceber a presença de Deus por meio de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Como ele tocou aqui,
né? Aqui no Velho Testamento, né, tinha essa questão, né? Quando Moisés ia na presença de Deus ali, o seu rosto resplandecia, mas depois ele desvanecia, né? Ia perdendo o brilho, então ele cobria com um véu, né? Para que as pessoas não vissem, né? Que hora ele tinha a autoridade de Deus e hora não, né? Senhor Jesus, mas para que todos pudessem considerar, né? E hoje também nós precisamos considerar, né? E a própria palavra fala também, né, que todos aqueles que são revestidos de autoridade são revestidos por Deus, né? Seja um governo humano, né? Seja o governo da igreja ou qualquer outra coisa. Então, qualquer pessoa que é revestida de autoridade, nós precisamos respeitar, né? Senhor Jesus. Então, mas na questão aqui da palavra de Deus transmitir, né, a palavra com peso, né, com honra, com dignidade, né, Senhor Jesus, né, aí a pessoa precisa estar ali dependendo do Senhor, né, vivendo na presença do Senhor, senão vai falar qualquer coisa, né, Senhor Jesus. Como eu já falei aqui, né, eu acompanho vários canais, né, que falam, né, a palavra do Senhor, né, às vezes falam coisas assim, né, que são contrárias ao que a gente crê, né, aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Mas eu falei, né, tudo ali que você ouve de diferente é para você levar diante de Deus, né, para você ver, por um lado, né, para você ter clareza, né, da palavra de Deus, para outro também você se guardar, né, sobre aquilo que está sendo falado, e você poder guardar outros também, né, Senhor Jesus. E eu vejo canais, né, alguns canais que, né, no início a pessoa estava ali, né, tocando no Senhor e tal, e aí foi passando um tempo, parece que vai meio que assim, né, acabando o assunto, né, a pessoa começa a falar outras coisas, começa a entrar em outros ramos que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, aí se perde um pouco, né, começa a falar meio assim que besteira, né. Ó Senhor Jesus, né? Então cada um de nós precisa se achegar diante de Deus, né? Diante do Senhor, para que a gente possa perceber o Senhor falando, né? Ó Senhor Jesus, né? E aqueles que falam pelo Senhor não podem ter medo de falar aquilo que o Senhor quer, né? Senhor Jesus, né? Igual ele fala aqui no início aqui, né? O genuíno servo de Deus e valoriza a presença de Deus, né? E conduz o povo de Deus sendo guiado pela presença de Deus, né? E também a gente precisa ser aqueles que discernem, tem discernimento, né, da importância da presença de Deus, da importância de Deus estar no nosso meio. Então, eu vejo isso hoje, né, a presença, eu vejo essa importância hoje, né, de ter a presença de Deus, né, para poder compartilhar as coisas aqui no canal, né, e também para o meu dia a dia, né, para as coisas que eu vou fazer, né, toda vez que eu vou na rua resolver alguma coisa, né, fisioterapia, outras coisas assim. Eu vejo a importância de estar no Espírito para que eu possa falar aquilo que Deus quer, para que Deus possa me usar naquele momento ali, né? Não para o meu próprio interesse, mas para o interesse de Deus, né? Senhor Jesus. Então, assim, né, igual um exemplo, né, Senhor Jesus. Esse domingo agora, né, eu compartilhei, né, na palavra do último domingo, eu compartilhei um pouco sobre negar a vida da alma, né, Senhor Jesus. E é interessante que, né, essa palavra de domingo eu gravei na quinta-feira, né? E ali foi o Senhor que me deu o sentimento também de falar ali a respeito de negar a vida da alma. Só que aconteceu uma situação, né, com alguns irmãos no sábado, né, Senhor Jesus, e aí, né, foram me falar a respeito da situação e tal, e eu conversei, né, com alguns irmãos a respeito da situação de negar a vida da alma, né, de, olha, irmão, a gente precisa, né, obedecer ao Senhor, negar nós mesmos, né, fazer a vontade de Deus e tal, né. E quando chegou domingo, eu já tinha até editado, né, a palavra já tinha até publicado já no YouTube, né, para ela poder aparecer no domingo de manhã, né, Senhor Jesus. Mas devido à situação, né, eu fiquei pensando, né, se eu fosse gravar o vídeo no sábado, talvez eu não falasse, né, a respeito daquilo ali, né, com receio, né, de, pô, será que eles não vão interpretar mal e tal, né, Senhor Jesus. E aí, né, no domingo, né, aí recebi, né, um zap ali, né, poxa, irmão, você não perdeu a oportunidade, né, falou lá de negar a vida da alma, né, aí eu fui e mandei para essa pessoa, falei, olha, na verdade foi um encargo do Senhor, porque esse vídeo está gravado desde quinta-feira. Aí a pessoa olhou e falou assim, é mesmo? Eu falei, você acredita ou não, mas isso já estava gravado desde quinta-feira. Né? Aproveitei e compartilhei com ele, né, a importância, né, no domingo, quando eu recebi a mensagem, eu já tinha tocado no alimento diário dessa semana, né, para poder desfrutar e tal, e eu compartilhei com ele justamente o que está aqui, né, nesse dia de hoje, né, falando, né, que nós precisamos valorizar a presença de Deus, valorizar a questão da comunhão com o Senhor, porque, né, como é que na quinta-feira eu ia saber o que ia acontecer no sábado, né, Senhor Jesus. Então a gente vê ali que foi o Senhor que conduziu, né. Alguns podem até acreditar, não foi nada, você gravou isso no sábado, está falando que gravou antes,
né? Aí é cada um diante do Senhor, né? Que não posso fazer nada. Né? Mas para mim, né, ficou essa lição, assim, né? Poxa, Senhor, como é bom andar na Tua presença, né? Como é bom depender do Senhor, porque o Senhor sabe a palavra que nós precisamos no dia que nós vamos precisar dela, né? Senhor Jesus. Né? Se a gente estiver no Espírito, né, essas pessoas que passaram por essa situação, né, se elas estão no Espírito, elas receberam essa palavra como sendo de Deus. Né? Senhor Jesus, também eu lembrei de um outro episódio, né, que aconteceu com o irmão também, né, a gente aconselhou o irmão a respeito de uma determinada situação, e ele não aceitou isso muito bem. Né? E aí nós fomos para uma conferência internacional, né? Chegamos lá, né, poxa, um ambiente cheio de irmãos, né? Quase 10 mil pessoas ali, né? E aí o apóstolo foi lá na frente, né? E durante a semana, um dia, eu acho que foi até numa terça ou numa quarta-feira, né? Durante a semana que a gente vai, né? Fica lá de sábado até o domingo da outra semana. E aí foi uma terça ou numa quarta-feira, né? O Senhor usou, né, o apóstolo lá para falar sobre o mesmo assunto. E interessantíssimo, irmão, assim, como que é importante estar no Espírito. Por isso que eu estou lembrando essas questões aqui, né? Quando você está no Espírito, Deus te dá uma palavra exata para você compartilhar com aquela pessoa. Né? E chegou lá o apóstolo, né, durante uma mensagem na terça ou na quarta-feira, ele falou exatamente a mesma coisa. Né? Então, né, ali o que acontece? O Senhor, ele testificou a palavra, né, para aquele irmão pudesse perceber o seguinte: olha, sou eu que estou te falando, né? Deus falando, né? Olha, é Deus que está te falando, né? O Senhor, sou eu que estou te falando, não é o irmão fulano, irmão ciclano. Né? Sou eu que estou te falando, então atenta para essa palavra, né? Senhor Jesus. Né? E interessante, né, que essa pessoa, né, esse irmão, quando ele ouviu essa palavra, ao invés dele considerar, né, isso como sendo do Senhor, né, poxa, não tinha como, né, o apóstolo que está ali falando uma palavra para milhares de pessoas, ele saber exatamente da situação da pessoa, se não fosse o próprio Deus, né, Senhor Jesus. Mas ele estava com o coração tão duro que quando o irmão falou isso, ele se levantou e foi embora, né, Senhor Jesus. Né, e depois, né, houveram várias consequências. O Senhor depois teve que, né, por ele desconsiderar, né, aquilo que Deus estava falando, como a gente viu no elemento de ontem, né, Deus se ofendeu com esse irmão, né, e depois acabou acontecendo várias coisas na vida dele ali que não foram boas, né? Ó Senhor Jesus, eu não estou dizendo que vai acontecer isso conosco, né? Mas nós precisamos ter discernimento, né? Nós precisamos ir diante do Senhor, diante de qualquer palavra, não, né? Como falou ontem, né? Às vezes a gente quer ouvir algo segundo o nosso interesse, né? Eu quero ouvir uma palavra que é do meu interesse, estou buscando o Senhor pelo meu interesse, mas nós precisamos buscar o Senhor pelo interesse do Senhor, né? Para que eu preciso viver no Espírito? Para não ser enganado, né? Para eu não enganar a mim mesmo, né? Para eu não me afastar do Senhor, mas para eu viver no Senhor. Poxa, olha toda a obra que Deus fez, né? No Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Por meio de Jesus, né? Ele veio, se tornou um homem, passou por tantos sofrimentos, tanta situação, experimentou o viver humano, foi tentado em todas as coisas, não cedeu ao pecado, né? Foi um viver ali, poxa, de muita restrição, né? Ele tomou a cruz durante a vida inteira, né? Não fez jamais aquilo que ele queria, né? Mas aquilo que era a vontade de Deus por nossa causa, né? E hoje ele se tornou o Espírito para nos dar instrução, nos dar direção. A gente vê aqui, né, como que o povo é rebelde, como que o ser humano é rebelde, né, por causa do pecado que foi injetado. E ele fez todo esse sacrifício, fez todo esse caminho para nos dar o Espírito, né, para a gente poder ser conduzido, e hoje a gente não valoriza. Poxa vida, ó Senhor Jesus. Né, mas a gente precisa ver, né, que é a misericórdia de Deus, né, que está nos alcançando. Então, se nós hoje podemos exercitar o nosso espírito, né, e andar diante de Deus, fazer a vontade de Deus, por que não fazer? Né, tolice, né, é fugir, né, da vontade de Deus. Né, o Senhor, Ele quer o nosso benefício. Né, a gente jamais deve ser enganado, né, pela palavra de Satanás, pela palavra do diabo, né, e achar que Deus vai nos prejudicar em qualquer coisa, né? O Senhor tem o melhor para nós, né? Hoje e sempre, né? Graças ao Senhor, né? E como Ele tocou, né? É o que nos distingue também, né, das demais pessoas, né? Como Ele tocou aqui esse versículo, né? Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, né, Senhor Jesus, né? Então né, de maneira que somos separados, né, eu e teu povo, de todos os povos da terra. Então, né, como que as pessoas veem que nós somos diferentes? É por causa da presença de Deus.
Se nós não valorizarmos isso, não andarmos na presença de Deus, não fizermos aquilo que Deus quer, né, Senhor Jesus, nós vamos ser como qualquer outra pessoa, né? Ó Senhor Jesus, mas o Senhor ele sempre foi o desejo de Deus, né, ter um povo, né, que fizesse a vontade dele, fosse exclusivamente seu, né? Tudo isso o Senhor fez para isso, para que a gente possa andar na presença dele, compreender, buscar, entender, né, Senhor Jesus, né, ser guardado, né, daquilo que o inimigo quer fazer. Sempre foi o desejo de Deus, estar no meio do povo, estar junto do povo. A gente viu, né, a ousadia de Moisés ali, né, Senhor, se o Senhor não for, eu não quero ir, não me faça ir, não me obrigue, Senhor, a ir sem o Senhor, né, Senhor Jesus. Então, o Senhor ele quer andar conosco, né, ele quer nos guardar, né, ele quer nos colocar na esfera de ação dele, né, Senhor Jesus. Né? Então, eu já dei esse exemplo, né, quando meu filho está aqui em casa, né, eu estou aqui junto com ele, ele está na minha esfera de ação, né, então eu posso fazer as coisas para guardá-lo, né, eu posso orientá-lo. Mas quando ele entra na van, né, sai daqui, vai para o colégio, ele está fora da minha ação. Ele está fora da minha área de ação. Né? Então, ele está sujeito à esfera de ação de outras pessoas. Né? Então, né, se eu pudesse ir com ele o tempo todo, né, qual pai que não gostaria, né, de estar ali com o filho o tempo todo para guardar, para não deixar os outros maltratarem, né, não deixar fazer as coisas com o filho. Né? Mas a gente crê ali, né, que você está educando, né, que seu filho vai ter um caráter ali, né, de não fazer mal ao outro, né, e de não se colocar numa linha de ação que ele vai ser maltratado por outros, né, mas, né, a gente procura ali dar, né, um caráter para o filho, né, de que ele, né, não se ofenda com os outros, né, que ele não se deixe maltratar e tal, que ele que não maltrate o outro também, né, que ele saiba se defender ou que saiba se afastar, né, das coisas ruins, né, mas está fora da sua esfera de ação, você só pode esperar o melhor, né? E é isso que o Senhor quer para nós, né? Ele quer que nós estejamos sempre na sua esfera de ação. E a esfera de ação de Deus é no Espírito. Se você se mantiver no Espírito, né, ouvindo o Senhor, né, considerando aquilo que Deus quer, né, Senhor Jesus, né, você vai ser como, né, como ele toca aqui, né, você vai ser alguém especial, né, separado por Deus, não vai ser considerado como outro qualquer. Né, isso nos guarda, né, Senhor Jesus. Né, é o que acontece, né, você está ali, né, no meio de outras pessoas, né, que às vezes não tem a mesma fé que você, né, e tal. E eu já compartilhei isso, né? Às vezes a pessoa vai lá e solta um palavrão, né, e às vezes você nem falou que você é cristão e nada, mas a pessoa já olhou, né, já viu o seu procedimento, né, aí ela solta aquele palavrão e olha para você e fala assim: ih, Márcio, desculpa aí. Né, Senhor, o que incomoda, né? Então isso é o que? É o guardar da presença de Deus, né? Tem peso, tem dignidade ali, né, Senhor Jesus. Né, então mostra, né, que o fato de Deus andar conosco mostra que a gente não é qualquer um, né? Mostra que nós somos diferentes, nós nos diferencia, né, de outras pessoas da terra, porque tem a presença de Deus. Então nós precisamos valorizar isso também, ter discernimento da importância disso. Moisés, ele viu isso, né, e ele teve ousadia ali, né, Senhor, me mostra a sua glória, né, Senhor Jesus. Ele já tinha ali, né, visto a presença de Deus ali, né, mas ele queria ali, né, Senhor, eu quero mais da tua glória, eu quero que a tua glória ande comigo, né. Então ele viu ali, né, imagina ali, né, se ele não pede isso, né, e Deus deixa estabelecido ali: olha, você só vai ter comunhão comigo no Monte Sinai. Ele tem que ir lá onde ele está, voltar, né, vários dias caminhando, né, até chegar no Monte Sinai para ter comunhão com Deus. Ele queria essa garantia: Senhor, se o Senhor me mostrar a sua glória, né, se o Senhor caminhar comigo, né, aonde eu estiver, eu vou poder ir na sua presença, se eu falar comigo novamente, né, Senhor Jesus. Então, né, é por isso que eu ganho muito essa questão de invocar o nome do Senhor, né, ter essa realidade de trazer a presença de Deus, porque aonde eu estiver, eu posso ter comunhão com o Senhor, ser guardado pelo Senhor, né, diante das situações, diante das decisões que nós temos que tomar a cada momento no nosso dia a dia. Então eu valorizo extremamente essa palavra, né, essa presença de Deus. E o resultado é isso, né? Você tocar em algo, né? E cada um de nós também precisa valorizar para ver que é o Senhor que está falando, né? Então nós precisamos, né, ser esses que são ousados, né, diante do Senhor, que intercedem, né, segundo a vontade de Deus. Então, né, não estou aqui à toa, né? Não estou aqui falando a minha vontade, né, aquilo que é do meu interesse, mas estou buscando, né, agradar o Senhor, falar aquilo que o Senhor quer, né, Senhor Jesus. E graças ao Senhor, né, domingo, algumas pessoas puderam experimentar isso, né, que, né, o Senhor está usando aqui, né,
tá dando sabedoria aqui para que possa consolar, que possa encorajar, admoestar, né, Senhor Jesus. Nem tudo que eu falo aqui é porque eu conheci a situação tal ou tal, mas é algo que está sendo instruído pelo próprio Senhor, né, Senhor Jesus. Como fala, né, o Senhor, ele concede a sua glória a quem Ele quer, né, não é mérito meu, não é porque eu sou bonzinho, não é porque fiz isso e aquilo para Deus, mas é porque Deus teve misericórdia, né? Graças pela misericórdia de Deus, né, que tem me conduzido aqui, né, diante dessa palavra. Graças ao Senhor, né? O Senhor que nos escolhe, né? O Senhor, Ele quer escolher cada um de nós para expressá-lo, né? Por isso que a gente não pode ficar, né, em altos e baixos, caindo, né, na enganação do inimigo. Ah, Senhor, agora eu estou tão assim, não tem jeito. Não, o Senhor te escolheu. Então fala, Senhor, me ajuda aqui a sacudir a poeira, né, e dar a volta por cima aqui, né, para poder tocar no Senhor, porque o Senhor me escolheu. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa valorizar, né, a escolha do Senhor. Eu não posso ficar escolhendo, né, dia eu quero fazer a vontade do Senhor, outro dia não, dia sim, dia não. Mas eu preciso ter essa clareza, esse discernimento. O Senhor me escolheu. Né, Moisés, ele não tinha tempo, né, tinha ali, né, 1 milhão de pessoas ali, né, 2 milhões de pessoas, muita gente ali, né, muita situação, né, Senhor Jesus. Então ele não podia se dar esse luxo também estava andando num deserto, né, precisava do Senhor, né, tinha tantos povos ali, tantas cidades, tantas situações, né, então ele tinha que ter essa clareza. Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua provisão, preciso da Tua presença, para conduzir, né, os filhos de Deus e também para conduzir a minha vida, né, para me guardar. Imagina se esse povo se revolta e parte para cima dele. Como é que ele ia fazer para se defender? Né, então ele falou, Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua presença, não é algo fácil. Então, hoje da mesma forma, Senhor, nós estamos no final dos tempos, o inimigo está vindo com tudo. Senhor, não posso fazer as coisas de qualquer jeito, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua sabedoria, da Tua direção. Eu preciso pisar onde o Senhor está pisando, o Senhor precisa ir comigo em todo lugar. Né, Senhor Jesus? A gente não sabe, né? Quando você bota o pé para fora de casa, você não sabe se você vai voltar. Né? Hoje, tanta violência, tanta situação, né? Ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, né, que o Senhor teve misericórdia de nós, compaixão de nós, né, e nós precisamos nos sentir honrados. Né? Poxa, dentro de tantas pessoas, o Senhor me considera sendo parte do povo dele, me escolheu para fazer a vontade dele. Senhor Jesus, puxa vida, graças a Deus, né? Muito obrigado, Senhor, né? Glória a Deus, né, Senhor Jesus. Então ele toca aqui, né, também que Moisés pôde experimentar isso, né? Ele falava com Deus ali na presença de Deus, mas ele queria saber se a glória de Deus tinha algo a mais. Então, Senhor, me mostra a Tua glória. E ele pôde testificar, né? E como o irmão compartilhou aqui, né, com essa revelação, né, que a glória de Deus não é só uma expressão exterior de Deus, não é só uma luz, um resplendor, mas a glória de Deus é a própria presença de Deus. Né? Então, mostra-me a Tua glória. Deus mostrou Sua presença, mas falou, você não vai ver minha face, né? Você vai me ver de costas. Então, viu a presença de Deus, viu a glória de Deus. Então, nós precisamos perceber que a glória de Deus é a presença de Deus. Então, quando Deus fala conosco, né, nos dá autoridade, né, na Sua palavra, né, diante dele, nós estamos recebendo o próprio Deus. Né? Ó Senhor Jesus, isso é rico demais, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa tocar nisso aqui, né? Quando, né, Moisés ali, né, ele entrava na presença de Deus ali, né, recebia a autoridade de Deus, né? E quando ele falava, as pessoas percebiam essa autoridade, né, respeito, dignidade, né, que ele tinha para falar por Deus, né? Ó Senhor Jesus, né? E aí saiu com a pele do rosto brilhando ali, né? As pessoas iam vendo ali e ele não queria, né, que as pessoas vissem que aquilo ali ia se apagando, né, à medida que ele estava fora da presença de Deus. Então ele ficava indo e voltando, mas hoje está no nosso espírito. Nós podemos a todo tempo, né, não deixar, né, essa glória se desvanecer, essa autoridade de Deus acabar. Né? Nós precisamos estar todo tempo falando não aquilo que a gente quer, mas falando aquilo que o Senhor quer, né, buscando aquilo que é o interesse de Deus, né, Senhor Jesus. Né? E ele toca aqui, né, nós precisamos invocar o nome do Senhor, estar na presença de Deus, porque é a presença de Deus, é a glória de Deus que nos dá autoridade para falar aquilo que Deus quer, né, Senhor Jesus. Né? É isso que demonstra, né, para aqueles que estão no Espírito também, né, ao falar a palavra, precisam estar no Espírito, mas também ao ouvir a palavra, né, aqueles que ouvem a palavra também precisam estar no Espírito, né, exercitando o Espírito, pedindo sabedoria, discernimento,
né, pedindo um espírito de sabedoria, espírito de discernimento, espírito de revelação ao Senhor, né, para poder entender, né, o que está acontecendo, né, e perceber, né, que Deus autorizou, né, aquela pessoa a falar em nome dele. Né, ó Senhor Jesus, e nos encoraja também, né, que cada um de nós seja esse, né, que permanece na presença de Deus e que se encha da glória de Deus. Né? Então, precisamos ir na presença de Deus e também deixar com que Deus fale conosco. Né? Não só na presença de Deus falar e ir embora, mas ouvir. E deixar que o próprio Deus nos preencha, né? nos conceda a sua glória, né? Mude, né, a nossa natureza, nossos pensamentos, né? O nosso querer, né, Senhor Jesus, né, a ponto também de que outras pessoas possam perceber, né, a presença de Deus, né, por nosso intermédio, né, no meio de nós, né, Senhor Jesus, para que outros possam perceber que é o Senhor que está falando, né, e não simplesmente a gente, né, a gente não está falando aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Senhor quer. Né. Vamos valorizar isso, vamos valorizar, né, invocar o nome do Senhor, né, vamos valorizar estar na presença de Deus, né, ouvir o Senhor, né, porque outros povos, né, outras pessoas querem isso e não têm. Né, e nós temos, graças a Deus, né, ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.